Oi, pessoas! Hoje eu vim bater um papo com vocês de um assunto que eu vejo muito e tenho visto muitos comentários nas minhas redes sociais. Ana, sabe aquele lugar que você entra e você olha aquele arranjo e você fala, nossa, que arranjo com cara de artificial? É sobre isso que eu quero falar hoje. Como criar arranjos que você bate o olho e fala, nossa, será que isso é natural ou artificial? É esse o tema do nosso vídeo de hoje. Mas antes de você começar a assistir aqui, já deixa o seu like, se inscreva no canal, compartilha com quem ama esse assunto, tanto de decoração quanto de plantas, ambientações, porque aqui nesse canal, sem dúvida, vai ser assim, aquela maratona de vídeos incríveis para você se conectar muito com arranjo, com ambientes, com espaços que vão dar a cara da sua casa, vai ser a sua essência estampada nas plantas. Mas enfim, hoje, então, eu preparei um cafezinho aqui da hora pra gente bater esse papo e eu quero mostrar pra vocês como que a gente faz pra criar arranjos artificiais com cara de arranjos naturais. Porque isso tudo tem um segredinho, não é simplesmente comprar a planta de qualidade, não é simplesmente comprar a planta mais cara do mercado, se você não tem técnica pra montar, se você não sabe composições, se você não sabe como criar esses arranjos que eles cabem em qualquer casa de alto padrão. Então hoje o papo vai ser esse. Bora lá comigo? Hello, hello, pessoas! Então vamos iniciar, né? Como vocês viram, eu estou no meu lar, na minha casa, porque quem quer arruma um jeito, quem não quer arruma uma desculpa. Então, como eu não posso sair de casa muito por conta das crianças e da minha filha que está de pós-operatório, eu vou trabalhar em casa, não é verdade? Então, o tema de hoje é criação de arranjos com cara de naturais. Hoje nós vamos falar por que você olha determinados arranjos e você fala, nossa, esse arranjo parece muito natural, preciso tocar ele para saber se ele realmente não é natural. Então hoje não basta você comprar plantas de boa qualidade, siliconada, né, toque real, se você não sabe as técnicas corretas e as combinações para criar arranjos realistas. Combinado assim que a gente vai conversar hoje aqui? Então não deixe já de curtir aqui, porque nesse canal eu quero trazer para você muita inspiração, muita referência de arranjos ultra realistas, de como eu fiz para alcançar, né, casas de alto padrão, como os meus arranjos hoje fazem parte de casas incríveis, eu entrei em lugares que eu nem imaginava com as minhas plantas permanentes. Então, se você não me conhece, se você é a primeira vez que está aqui no canal, meu nome é Ana, eu sou criadora do método Arranjos de Impacto, um método que transformou o olhar das plantas permanentes. Ou seja, as pessoas olham para aquele arranjo e falam, uau, que arranjo é esse? É muito natural. E quando vai tocar, percebe que esse arranjo é um arranjo de plantas artificiais. Ou não mais, né? Plantas permanentes, que as plantas artificiais passaram por tantas mudanças, seja no seu toque, no seu balanço, né? Que fazem com que eles fiquem com cara de natural. Então hoje as plantas são chamadas de plantas permanentes. Bom, o maior erro das pessoas, muitas vezes, é achar que comprar plantas de boa qualidade é suficiente. É a mesma coisa de você comprar ingredientes caríssimos para fazer um prato e já querer que o prato seja de chefe, sem nem um treinamento, sem você saber por onde começa e por onde termina aquela receita, não é mesmo? Assim é a forma com que nós criamos os arranjos ultra realistas. Aqui eu vou iniciar para vocês mostrando um pouquinho das plantas e de como a gente faz essas composições. Ana, como que eu vou deixar esses arranjos com cara de natural? Gente, para aqui um pouquinho para mim e olha. Quando você dá uma volta pelo jardim, né, por uma vegetação, por um paisagismo, a primeira coisa que você vê é o quê? Plantas com alturas distintas, plantas com várias composições diferentes, trabalhando o quê? Ah, eu tenho lá no meio de um jardim uma semente que vem junto com a folhagem, que vem junto com uma composição com um complemento. Então, isso aqui é o que faz com que as plantas se tornem, com que os arranjos se tornem com cara de natural. E a gente trabalhar muito bem o molde, o caimento, o balanço, para que essa planta ela fique mais próximo do natural possível. Então, muitas vezes, elas vêm já, as plantinhas vêm do jeito que vem de fábrica, de pezinha, né? Se você não sabe como fazer um molde correto, como trazer um balanço para essa planta, veja bem a diferença. Então ela vem um pouquinho mais amassadinha, ela vem dessa maneira. A gente tem que saber trabalhar um molde ideal, como que eu faço para abrir essa plantinha, para deixar ela com carinha, né, mais despojada. É sobre isso. E a gente vai mesclando.
trazendo para as composições, trazendo para os arranjos, essa naturalidade, né? Um jogo de altura. Por quê? Porque os arranjos na natureza, dificilmente você vai achar completamente simétrico. Essa assimetria é o que traz essa naturalidade. A gente brincar com com as alturas, né, com as composições, isso aqui, né, a gente vai trazendo para os entremeios, vai trazendo essa, olha só que pegada legal. Então, é o que mostra pra gente que, a hora que você chega no ambiente, você olha e fala, nossa, isso tem cara de natural. Nossa, que legal, isso daqui eu gostaria de um arranjo desse no meu lavabo, eu gostaria de um arranjo desse, né, no meu balcão gourmet. Então, é trabalhar alturas diferentes, é vir brincando mesmo com as plantas, com as folhagens, com as flores, e vir trazendo isso para os ambientes, né, para os vasos. Aqui, por exemplo, eu poderia passar aqui já uma fitinha, um enforca-gato, alguma coisa, e trazer isso para um vidro. Já traz, né, nós já temos um arranjo com cara de natural. Então, tudo isso foi pensado, né, na natureza. Então, para quem não me conhece, vai entender um pouquinho, ficando aqui no canal, que a minha essência é a natureza, eu fui criada no campo, então eu gosto muito de trazer isso para os meus arranjos. Foi aí que nasceu a minha técnica Arranjos de Impacto, que são os arranjos ultra realistas. Então isso aqui já fica algo que, sem dúvida, ficaria lindo, né, em cima de uma bancada de um lavabo. Então, as composições depende da sua criatividade. Então, através das técnicas de molde, através de você utilizar como referência a natureza, os seus arranjos vão ficando cada vez mais realistas. Na verdade, a compra da planta, a escolha da planta é só o ponto de partida. Os demais é como você vai fazer o molde, como que você vai fazer a composição, como que você vai posicionar essa planta no ambiente. O que de fato é que você, vendo a natureza como referência, você vê que a natureza não é perfeita. E através disso, vai ter uma direção. Então, quando você busca lá a referência lá da natureza, você fala, pô, verdade, na natureza, a gente vê que é tudo diferente, a gente vê que as posições, as alturas, os estilos, então a gente usa isso como referência. Eu vou trazer aqui, por exemplo, deixa eu pegar aqui, puxando um pouquinho mais para os desidratados. Por que eu vou puxar um pouquinho mais para os desidratados? Porque agora nós estamos numa estação, né, outono e inverno, então as pessoas buscam pelas criações dos arranjos um pouco mais, trabalhando essa pegada desidratado. Então aqui, ó, por exemplo, nós vamos trazer alturas diferentes, vamos brincar intercalando com as sementes. Isso aqui é natureza. Então, a gente parte de um princípio de que a gente vem com uma planta mais baixa, a gente vai com uma intermediária, nós vamos com uma mais alta, nós jogamos uma semente de lateral, nós buscamos outras plantas. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu ajeitar aqui. Peraí. Vou trazer aqui o antúrio, vou trazer ele aqui também. Perceba que dentro de um paisagismo a gente vê que várias espécies estão ali. Então nós podemos trazer isso para dentro dos arranjos. As sementes. Pontuando sementes. Aqui eu já coloquei uma, nós podemos pontuar uma outra aqui, trazendo ela. Olha só que show. Isso aqui nós já vamos vendo que já vai ganhando forma. E é assim na natureza. Então a gente buscando a natureza como referência, sem dúvida, nós não vamos nós vamos ter o medo de ousar. Por quê? Nós temos alturas diferentes, nós temos composições, estilos. Isso aqui, sem dúvida, que vai fazendo toda a diferença nos nossos arranjos. Ó, tenho lá mais alto, uma semente aqui mais baixa. Venho aqui com uma coloração um pouco mais, ó, com uma tonalidade um pouco mais clara, a outra um pouco mais púrpura. Então, nós vamos brincando. Isso aqui, sem dúvida, é o que vai fazendo toda a diferença no arranjo. Ó, o molde. Então, é um arranjo que a gente já olha e já se apaixona logo de cara. Por quê? Porque ele já traz essa naturalidade. Ó, já vou trazer um outro aqui no meio. Olha que coisa mais linda. Nós vamos fazendo uma inclinaçãozinha para trazer um pouquinho mais de balanço. Ó, é um arranjo que, sem dúvida, já poderia ser colocado dentro de um vaso. Eu vou exemplificar ele aqui.
dentro desse vaso aqui. Claro que poderia ser um vaso maior, mas só para vocês verem que já é um arranjo que já tem uma cara, uma pegada mais outono e inverno, umas colorações bacana, que eu só coloquei, tá, gente? Então, quando eu vou fazendo certinho o corte lá embaixo, amarrando a amarração, aqui é só para exemplificar, para mostrar para vocês como é criar um arranjo próximo do natural, como é olhar por um arranjo que você vai falar assim, nossa, esse arranjo não tem cara de artificial. É sobre isso. Deixa eu só fazer uma inclinaçãozinha, baixar um pouquinho mais esse, que a minha intenção é brincar com as alturas, com as colorações. Comenta aqui, eu quero chuva de comentários, eu quero que vocês me digam se são arranjos que você compraria, se arranjo realmente é arranjo com cara de natural, porque é o que eu falo, né? Não basta nós termos qualidade de planta, a gente precisa entender como a gente vai compor, como nós vamos criar, o que eu posso brincar junto. Então, assim, utiliza a natureza como referência. E vem comigo aprender as técnicas que criam arranjos de impacto, arranjos que cabem em casas de alto padrão, arranjos que ganharam o coração do público de alto padrão. Porque, assim, não é sobre criar arranjos, é sobre criar arranjos que vendem. Se você quer aprender a criar arranjos que vendem, clica aqui, vem pra dentro, mergulha nisso, que é um mercado que está crescendo cada dia mais, sem contar que é uma terapia, né, gente? É terapêutico, mas não é terapia. É uma delícia trabalhar com isso. O que eu quero que vocês entendam, pessoas, é que muita gente acha que criar arranjos de alto padrão tem que ser só arranjos gigantes, folhagens largas, exuberantes. E eu sempre falo que o segredo está na harmonia. Por exemplo, aqui em casa, eu amo essa pegada de sementes. É a minha cara. Então eu peguei uma peça em Murano e eu criei uma composição só com sementes, que eu sou apaixonada. Nos tons que eu gosto. Eu trabalhei os tons terrosos aqui, né, com uma folhinha, e trabalhei só uma semente de mamona aqui mais clarinha, no tom bege, mesclando com alturas diferentes. Isso aqui já ficou incrível, já é um arranjo harmônico, é um arranjo que atende o que eu preciso, porque aqui nesse espaço onde ele vai, tem o quadro, e eu queria que fosse uma coisa que só desse uma complementada, que não tampasse o meu quadro, que não tirasse o olhar da minha peça, do meu quadro. Então, assim, pra mim, ficou do jeito que eu esperava. Eu criei essa proposta só com as sementes e ficou um arranjo extremamente fino, harmônico, glamuroso. Então, não é sobre tamanho, não é sobre volume, é sobre um olhar atento para aquilo que faz sentido. Na casa do cliente é a mesma coisa, tem que ser o que faz sentido lá na casa do cliente, no espaço. Qual o sentido seria eu criar um arranjo cheio de folhagens, um arranjo com um mix, com um monte de plantas, porque eu ia camuflar todo o meu quadro, eu queria trazer um pouquinho de iluminação para essa tela que já tem o verde aqui, e para iluminar aqui, nada melhor do que o terracota, o tom terroso. Então fez uma composição incrível do jeito que eu gostei. E uma outra habilidade que eu sempre falo, né, que separa os profissionais dos amadores, é a ousadia. Então, muitas vezes, o profissional ele tem medo de ousar, mas eu sempre falo, é ousadia com olhar técnico. Aqui, por exemplo, foi uma ousadia, porque foi um arranjo em que foi trabalhado sementes, dorme-dorme, a proteia. Então, assim, é uma ousadia que traz conexão para o ambiente, porque essa peça aqui é um vaso de pássaro, que ele está lá na minha mesa da área de piscina. Depois eu vou mostrar aqui o vídeo ali, vocês vão ver que faz sentido para mim. Então, assim, precisa ter uma ousadia, mas precisa entender qual ambiente que eu vou colocar, para ver se isso conecta, se isso faz sentido. Então, é o olhar do profissional com a técnica e com, eu falo, a criatividade, que cada um tem uma criatividade ímpar. Então, não existe certo ou errado. Existe técnica, existe olhar, né, para trazer harmonia e realmente conectar o ambiente com as pessoas que ali moram, né, trazer personalidade para o espaço, sem trazer esse olhar de falar, nossa, que arranjo mais artificial, que planta que não faz sentido, que nada conversa com nada. Então, não é sobre isso. A gente tem que ter um olhar atento, né, para trazer realmente esse arranjo ali para ser um protagonista naquele espaço, para ele não ser algo que vai chamar a atenção, porque
é feio, porque é plástico, porque ele tá com cara de artificial. Por isso que eu sempre digo, um arranjo artificial sem técnica é apenas um conjunto de folhas. Então, quando eu iniciei, eu achei que era apenas comprar as folhas e colocando né, criando ali, sem técnica alguma. E com o tempo, eu fui vendo o que diferencia, né, quem vende arranjo do que quem expõe arranjo. É diferente. E a partir do momento que eu fui realmente criando, desenvolvendo o meu método, criando arranjos mais próximos dos naturais possíveis, buscando conhecimento e criando minha própria técnica, hoje eu colho os frutos. Porque hoje eu entrei dentro de casas que eu nem imaginava, dentro de apartamentos, dentro de ambientes corporativos com meus arranjos, através da técnica que eu criei. Isso que é uma técnica que envolveu tempo, olhar técnico, e hoje eu estou colhendo frutos e sou apaixonada pelo que eu faço. Se isso daí faz sentido para você, se você gosta desse mundo, desse mercado, que é um mercado extremamente, que está em extremamente crescimento, hoje muitas pessoas não têm tempo de lidar com as plantas naturais. Eu também amo plantas naturais, sou apaixonada, gostaria de poder trocar meus arranjos naturais todos os dias dentro de casa. Mas hoje nós, inseridas no mercado de trabalho, né, mãe, hoje os colaboradores mal têm tempo de executar o serviço, ainda mais manter planta, a gente ficar abrindo a casa para a pessoa dar manutenção, colocar um suplementozinho na planta, podar, vai caindo folha. Hoje as pessoas não têm mais tempo para isso. Então hoje as pessoas estão buscando, hoje cada vez mais, não só as residências, mas as empresas estão buscando por esse serviço, que é a ambientação através das plantas permanentes, dos arranjos de plantas artificiais, né, que são as plantas permanentes de alto padrão. Então é um mercado que está em crescimento. Se você acha que o que eu estou falando aqui é bobeira, pausa esse vídeo. Pausa esse vídeo e fala, e pesquisa aqui, ó, sobre como tem sido o mercado de plantas permanentes, plantas artificiais. Como está o crescimento. Pesquisa por esse assunto e você vai ver que o que eu estou falando não é bobeira. É um mercado que tem crescido todos os dias e quem se aperfeiçoar, quem se profissionalizar na área, vai colher bons frutos, porque quem chega primeiro bebe água limpa. Então, se você aí está perdendo tempo, não está faturando com isso, já é hora de parar, pensar e mergulhar. Se é alguma coisa que arde no seu coração, que você ama, que você pode fazer dentro da sua casa, você pode colocar uma mesinha como essa e iniciar os seus primeiros trabalhos. Hoje, rede social, postular seu primeiro arranjo e vendeu ele, pode ter certeza que já é um sinal para você iniciar esse chamado. Porque quem não ama trabalhar com flores, com beleza, com folhagens, né? Levando aconchego para dentro dos lares, levando personalidade através dos arranjos. Não tenho dúvida que aqui você vai aprender técnicas que vai te mergulhar nesse mundo que você nem imaginava até onde você poderia chegar. A gente se encontra no próximo vídeo. Já não esqueça de deixar seu like, não esqueça de se inscrever e compartilhar com quem ama esse assunto, porque aqui você vai encontrar muita inspiração e muita coisa linda. Até o próximo.